Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, a gente teve aquela primeira introdução, né, das tipagens sanguíneas, da herança dos tipos sanguíneos. Agora a gente começa a ver um pouquinho mais a fundo isso, né, como isso é colocado. Então, a herança dos grupos sanguíneos, ou o sistema ABO, que a gente fala, ela é uma herança que constitui exemplo de alelos múltiplos, né? Onde as informações são repassadas por alelos múltiplos. A descoberta dos grupos sanguíneos se deu lá por volta de 1900, com o médico austríaco Karl Landsteiner, que verificou amostras de sangue de determinadas pessoas. Quando elas eram misturadas, em algumas amostras as hemácias se juntavam, tá? Formando aglomerados muito parecidos com coágulos sanguíneos. E Cal, ele concluiu que determinadas pessoas têm sangues incompatíveis, então que não podem ser utilizados para outras pessoas, né? E posteriormente, né, pesquisas após isso revelaram essa existência dos tipos sanguíneos diferentes nos diferentes indivíduos da população. Então, por exemplo, se alguém precisa de uma transfusão sanguínea e recebe um sangue que é incompatível com o dele, né? As hemácias que são transferidas, elas vão se aglutinando, elas vão se juntando, tá? Dessa forma penetrando na circulação e formando esses aglomerados compactos que podem obstruir os capilares sanguíneos e com isso prejudicando a circulação de sangue, tá? Com isso, os aglutinogênios e as aglutininas, que são os que fazem parte do composto, né? Porque daí no sistema BO você tem 4 tipos de sangue possível: o sangue A, o sangue B, o sangue AB e o sangue O. Esse tipo de caracterização, né, pela presença ou não de certas substâncias na membrana das hemácias, porque o que é importante mesmo é a presença dessa proteína na membrana das hemácias, né, o chamado aglutinogênio, e pela presença ou substância de outra substância, a aglutinina, no plasma sanguíneo, tá? Por isso que você tem assim, existem 2 tipos de antiglutinogênio, tá? Tipo A e tipo B. Esses 2 tipos de aglutinina, anti-A e anti-B, pessoas do grupo A possuem o aglutinogênio A também, tá? Nas hemácias. E a aglutinina anti-B no plasma sanguíneo. As pessoas do grupo B, eles têm aglutinogênio B nas hemácias, né? Essa proteína nas hemácias, e a aglutinina anti-A no plasma sanguíneo, tá? Porque se elas tivessem anti-B, a própria aglutinina ia atacar o antiglutinogênio das hemácias da pessoa B e da A, consequentemente, tá? Pessoas que são do grupo AB têm os aglutinogênios A e B nas hemácias, tá? Mas elas não possuem aglutinina, porque se possuísse essas aglutininas, elas iriam atacar essas hemácias, tá? E pessoas do grupo O não têm nenhum tipo de aglutinogênio nas hemácias, mas possuem 2 aglutininas, anti-A e anti-B. Então essa diferença proteica que ocorre, assim, por isso que o sangue O é um sangue universal, ele não possui essa proteína do aglutinogênio na hemácia, então ele pode ser doado para outras pessoas, não vai ter problema nenhum, mas ele não pode receber sangue de ninguém, nem do tipo A, nem do tipo B, nem do tipo AB, porque esses tipos de sangue têm esse aglutinogênio, essa proteína grudada nas hemácias, que vai reagir no sangue O, que tem aglutinina anti-A e anti-B, tá? Então, isso foi a determinação colocada dos grupos sanguíneos, né? Que pelo fator de aglutinação. Então você tem assim compatibilidade de diversos tipos de sangue.
Os tipos AB, por exemplo, AB+, né, com o fator RH positivo, eles possuem o aglutinogênio AB, não contém aglutinina, tá? E aí a frequência deles é mais ou menos de 3% na população e eles podem receber sangue de todo mundo. O sangue tipo A positivo, ele contém aglutinogênio A e aglutinina anti-B, que dá mais ou menos 34% da população. E aí eles só podem receber sangue do tipo A, do tipo O, do tipo A negativo e do tipo O negativo também. Tá? O sangue O positivo ele não contém aglutinogênio, mas ele contém as aglutininas anti-A e anti-B. Então isso possibilita que ele só possa receber sangue do O positivo e do O negativo. A gente já vai falar do fator RH. Tá? O sangue AB negativo, que tem o fator RH negativo, ele tem aglutinina A e B, o aglutinogênio, desculpa, A e B, não contém aglutinina, é cerca de 1% da população que é AB negativo, né? E ele pode receber do A negativo, B negativo, AB negativo e O negativo, tá? São essas prospecções, tá? Então isso acaba, e aí o tipo de sangue A, com fator RH negativo, ele possui aglutinogênio A e aglutinina anti-B, né? E ele só pode receber do A negativo e do O negativo. O B negativo, que possui aglutinogênio B, possui aglutinina anti-A, ele também só pode receber da sua tipagem, né, do B negativo e do O negativo, né, que é doador universal. Como o O negativo ele não contém aglutinogênio e ele contém as aglutininas anti-A e anti-B, tá? Ele só pode receber sangue dele mesmo, tá? De nenhum outro, nem do positivo. Então só pode ter essa consequência aí de receber o sangue dele mesmo, tá? Então esses tipos possíveis de transfusões, né, as aglutinações que caracterizam essa incompatibilidade sanguínea do sistema, ela acontece quando uma pessoa que possui essa determinada característica, né, essa determinada aglutinina, recebe o sangue com o aglutinogênio correspondente. Aí eles vão interagir, vão aglutinar, sabe? Eles vão se aproximar e formar esses glomérulos de sangue. Tá? Indivíduos do tipo A, do grupo A, não podem doar sangue para indivíduos do grupo B, porque as hemácias do A, ao entrarem na corrente sanguínea do receptor, né, que é o B, são imediatamente aglutinadas pelo anti-A que está presente no B. E isso da mesma forma ocorre para indivíduos do grupo B, que não podem doar sangue para indivíduos do grupo A. Tampouco indivíduos do grupo A, B ou AB podem doar sangue para indivíduos do O, justamente pela presença dos aglutinogênios, né, no sangue O, que tem o anti-A e o anti-B, que vão aglutinar. Então essa herança ela acaba passando dessa forma, ela acaba ocorrendo dessa forma, né? Porque aí você tem o quê? Como que funciona essa herança dos grupos sanguíneos? A produção dos aglutinogênios Azão e Bzão são determinadas respectivamente pelos genes I-Azão e I-Bzão. Um terceiro gene chamado Izinho condiciona a essa não produção dos aglutinogênios, que se trata, portanto, aí de um caso de alelos múltiplos, né? Porque entre os genes I-Azão e I-Bzão há codominância, um não domina o outro, por isso que se originou o sangue tipo AB, tá? Mas cada um deles domina o gene Izinho. Então, I-Azão é maior do que Izinho, I-Bzão é maior do que Izinho também, tá? Então, os fenótipos eles podem ser, né, do tipo A, tipo B, tipo AB, tipo O. Os genótipos eles podem ser um pouquinho diferentes. Uma pessoa pode ser do tipo A com o genótipo I-Azão, I-Azão ou I-Azão, Izinho. E uma pessoa do tipo B, ela pode ser do genótipo I-Bzão, I-Bzão ou I-Bzão, Izinho. A pessoa do tipo AB, ela só pode ser I-Azão, I-Bzão, porque ele tem codominância, né? Então eles criam uma outra característica.
E a pessoa do tipo O, obrigatoriamente, ela precisa ser izinho. Tá? Por isso que a gente coloca o fator RH, né? O sistema RH. Que indivíduos com RH positivo possuem o fator RH em suas hemácias. Tá? É uma proteína nas hemácias do pessoal que é positivo. E esse fator RH apresenta a aglutinação do sangue quando eles entram em contato com anticorpos do anti-RH, tá? que são aqueles que não possuem o fator RH, né? Ou seja, os negativos, tá? Que são esses indivíduos negativos. Tá? Quando o indivíduo RH negativo recebe sangue RH positivo, ele vai passar a produzir anticorpos anti-RH. Ele vai passar a produzir esses anticorpos para esse fator RH e aí pode gerar os problemas de aglutinação, né, dentro da tipagem sanguínea, tá? Acaba ocorrendo isso. Por isso que ocorre essa interação da produção dos anticorpos, né, que podem aglutinar esses indivíduos. E aí o fator RH, ele tem dois tipos, né? O RH positivo, ele produz o antígeno nas hemácias que pode ter o genótipo Rzão ou Rzinho. O RH negativo, ele não possui antígeno RH, então ele obrigatoriamente é Rzinho. Então, com isso, ele exerce um importante fator em se reconhecer esse fator RH no momento de transfusão sanguínea, justamente para não ocorrer essa produção proteica. Porque, por exemplo, assim, uma pessoa com RH negativo, ela não deve entrar em contato com sangue RH positivo. Se ela entrar em contato, o corpo vai reconhecer e vai começar a produzir essa proteína. Isso ocorre porque o organismo vai tentar destruir essas substâncias que não são conhecidas, tá, naquele sangue que foi recebido. E existe essa incompatibilidade que pode ocorrer durante a gravidez, tá? Porque se você considera uma mulher RH negativa, grávida de uma bebê com RH positivo, nesse caso, as hemácias do bebê são vistas como um agente estranho, tá? E elas podem ser destruídas pelo sistema de defesa do organismo da mãe e podem atacar consequentemente o bebê. Então isso é conhecido como eritroblastose fetal. E isso pode causar a morte do bebê durante a gestação ou depois do nascimento mesmo, porque os anticorpos vão combater o corpo daquela criança do mesmo jeito, tá? No conjunto do RH, ele não tem anticorpos anti-RH que estão prontos no citoplasma. Então esses anticorpos só vão ser produzidos se uma pessoa RH negativo acabar recebendo sangue de uma pessoa RH positivo, tá? Por isso que ocorre essa incompatibilidade sanguínea, tá? Qualquer coisa, gente, lembre, eu esclareço para vocês na aula ao vivo, tá? Lembre disso. Fiquem bem, grande beijo e até a próxima aula.